No terceiro vídeo da playlist Fiz na Prática, nós vamos ter o nosso primeiro contato com a corretora de investimentos escolhidas, tanto através do aplicativo como no site. Para a demonstração nesse vídeo, eu vou utilizar a Rico Investimentos, que foi a corretora que eu escolhi no vídeo passado. Mas, como o que nos interessa são os fundamentos e esses não mudam de corretora para corretora, você pode escolher aquela corretora que você gosta. Mas primeiro, a vinheta. Fala, investidor! Tudo certo? Eu sou Daniel Slokzinski e seja muito bem-vindo ao canal Pouco Importa. Então, sem enrolação, vamos começar acessando a plataforma através do site. Então, primeiro a gente entra no site da corretora, né? A que eu escolhi é a Rico, como eu já falei. Nós vamos precisar inserir o nosso login, a nossa senha de 6 a 8 números. E utilizar o token que a gente vai gerar então através do celular. Então este é o menu da Rico. Vocês podem estar navegando aqui nesse menu lateral, então tem uma área exclusiva, tem Aprenda a Investir, Rico na Bolsa, tem os tipos de investimentos, ações, FIIs, COI, Tesouro Direta, renda fixa, fundos de investimentos, tá? Tem o DNA, que é uma coisa nova aqui, que são fundos de investimentos da Rico, certo? Tem opções em bolsas, ofertas públicas. Porém, o que a gente precisa falar aqui? Primeiro, quando a gente faz a nossa conta e loga, a gente vai precisar fazer o perfil do investidor, certo? Então a gente vai entrar aqui na lateral direito e acessar o perfil do investidor. É óbvio que assim que a gente fizer o login, ele já vai nos questionar para preencher essas informações para entender qual que é o nosso perfil. Então, se o nosso perfil é conservador, que tende a investir mais em renda fixa, ou ele é um perfil agressivo, né, um perfil arrojado, que investe em renda variável, opções, né, derivativos, enfim. Então, dependendo do seu perfil, ele fala os produtos e serviços que são ofertados para o nosso perfil, certo? Então, aqui em cima a gente tem a parte do Home Broker, que num vídeo próximo aí eu vou mostrar para vocês quando a gente falar sobre comprar fundos imobiliários. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é que os fundos imobiliários, eles ficam nessa parte aqui de investimento. Então, ações e FIIs, certo? Eu posso clicar sobre esse menu e aqui embaixo, então, eu tenho a opção, né, de comprar e vender fundos imobiliários. Através do Home Broker fica muito mais fácil fazer esse acompanhamento, porque a gente consegue ver a variação desses valores, porém só mostrando a gente consegue realizar a compra e a venda de um fundo imobiliário, né? Então, como que eu sei que eu estou inserindo um código de um fundo imobiliário, tá? Os FIIs ele trabalham com ticker de XXXX, então são 4 letras, e depois 2 números que são o número 11, quando a gente está falando aí dos tickers negociados no mercado secundário, certo? Então o que a gente precisa estar atento? Que nem todo produto negociado com o código de 4 letras e o número 11 é um fundo imobiliário. Como exemplo aí a gente tem a TAEE11, que é a Taesa, é a unit da Taesa e não um fundo imobiliário. Isso significa que as units são a soma de umas ou mais ações aí ordinárias e preferenciais, né? Então é no mínimo 2 ações, né? Uma ordinária e uma preferencial, né? Mas normalmente é uma composição. Então no caso da unit da Taesa é a soma de 2 ações preferenciais que é negociada com o código TAEE4 e uma ação ordinária que é negociado com o código TAEE3, certo? Porém a gente pode encontrar todos os fundos negociados em bolsa através dessa lista aqui da B3, tá? Então basicamente a gente acessa aqui a B3 e procura FIIs listados, a gente pode ver que tem toda essa lista. Então, para não precisar acompanhar a variação desses valores através do Home Broker nesse primeiro momento, vamos pular para o aplicativo, que lá a gente consegue inserir os ativos que a gente vai acompanhar na renda variável. Então vem comigo. Então agora vamos acessar a corretora através do aplicativo para ver como que ele se comporta. Então, eu vou abrir aqui a Rico Investimentos, certo? Vou fazer o login, colocando a minha senha, como eu já tenho cadastrado, dá para ativar a biometria. E esse aqui, então, é o menu inicial. Então, o que a gente tem? Basicamente, a gente tem
3 opções aqui embaixo, onde a gente tem consultar, que a gente vai consultar aquele patrimônio investido, certo? A gente pode investir e tem o nosso perfil. Então no nosso perfil a gente consegue acessar a nossa conta, o nosso extrato, aquelas transferências que a gente enviou para a corretora ou retirou, né? O nosso perfil de investidor, porque aí quando a gente faz a conta a gente precisa cadastrar o nosso perfil de investidor, e também tem aqui o nosso imposto de renda. Então, dependendo aí de quando a gente começou a fazer as nossas operações, no ano seguinte a gente precisa declarar. Ou seja, se a gente começou a investir em 2020, né, a gente vai declarar no ano de 2021, né, utilizando aqui o imposto de renda de 2020. No ano que vem, em 2022, a gente vai utilizar a opção do imposto de renda de 2021. Logo na sequência a gente vai fazer um vídeo sobre imposto de renda sobre fundos imobiliários, né? Como que a gente faz essa declaração anual e o que a gente precisa pagar de imposto durante aí as nossas operações em fundos imobiliários. Então, basicamente, esse é o menu de perfil e o menu de investir. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os fundos de investimentos, né, que vai contar com os fundos de investimentos oferecidos pela corretora, onde mostra aí, né, qual foi a rentabilidade dos últimos 12 meses, qual que é a aplicação inicial. Se a gente entrar em um, vai mostrar qual que é a movimentação dele, a movimentação mínima, quanto eu preciso ter de aplicação lá, qual que é o prazo de aplicação, qual que é o prazo de cotização, mas enfim, como não é o assunto agora, né, vamos deixar para falar mais tarde. Tem a parte de renda fixa, então é CDB, LCI, LCA, certo? Tudo aqui, tem os pós-fixados, os pré-fixados. Temos o Tesouro Direto, então, né, que são os investimentos onde a gente empresta dinheiro para o governo. E também temos uma opção aqui de fundo de NA, né, que são algumas novidades que a Rico oferece. Porém, o que nos interessa aqui é a renda variável. Então já sabemos que fundos imobiliários eles são variáveis, certo? Então como que a gente faz para adicionar aqueles fundos imobiliários que a gente quer acompanhar através do aplicativo? A gente só desce a tela, adicionar ativos e coloca aqui. Então vamos supor que a gente queira acompanhar aí o Iridium, IRDM11. Então a gente digita o ticker dele, ele vai aparecer aqui, a gente clica sobre ele, certo? E ele vai vir aqui para o final da tela. Então ele está aqui, ó, IRDM, vai ter aqui qual que é o valor de uma cota, né, o valor da ação. Então hoje ele está a 116 o valor de uma cota, ele variou menos 1,36 durante o dia, certo? Basicamente é isso para acessar os fundos imobiliários através do aplicativo. Então em outro vídeo aí a gente vai fazer a compra de fundos imobiliários na prática. Daí eu vou explicar bem certinho como é que funciona então o book de ofertas, como é que a gente compra, mercado, os gráficos, né, como que se comporta ali o preço, como é que a gente põe uma oferta passiva então no book até que ela seja executada, né, a validade de uma ordem. Então todas essas características vão ser abordadas em um vídeo no Fiz na Prática. Por hoje é isso, pessoal. Então no próximo vídeo da playlist Fiz na Prática, nós vamos abordar os tipos de fundos imobiliários. Então basicamente a gente vai classificar em 5 tipos e vamos falar quais são as características de cada um e dar exemplo. Para mais dicas, então siga a gente no Instagram pouco.importa. Lá compartilhamos diversas informações sobre educação financeira, investimento e bolsa de valores.